Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós iniciamos o mês de junho, ó que legal! Hoje é dia 1º de junho de 2021. Estamos chegando o quê? No meio do ano. Nós chegamos agora no mês 6, ou seja, nós temos 12 meses no ano e nós chegamos no mês 6. Estamos na metade do ano, no meio do ano. E hoje nós vamos falar sobre a página 65 e a página 66. São duas atividades bem específicas sobre os lugares onde nós moramos. Então vamos lá. Na página 65 fala assim: nas ruas das cidades podemos encontrar muitas placas de trânsito. Elas sinalizam, orientam e informam algo. No lugar onde você mora, há placas nas ruas? Qual o significado delas? Converse sobre isso com os colegas. Nós não temos esse momento de conversa, então vai ser conversa entre eu e vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeiro nós temos que observar a cena e encontrar as placas destacadas e marcá-las, tá bom? Então essas são as placas, vocês vão encontrá-las aqui na imagem e vão marcá-las. Bom, aqui tá falando assim: na roda converse sobre o semáforo, que também é conhecido como sinal, sinaleiro ou farol, e o significado de cada uma de suas cores. Observe se ele aparece na cena. Então, primeiro nós vamos falar o semáforo. Ele é um objeto que tem luzes coloridas, que tem 3 cores. Vamos ver se você já viu. Nós temos o verde, o amarelo e o vermelho. Eles ficam nessa posição. Em cima o vermelho, no meio amarelo, embaixo o verde. E cada uma dessas cores tem um significado. O vermelho significa que o veículo precisa parar. Por quê? Porque vai abrir o sinal para outros carros passarem e também para os pedestres. Geralmente esses faróis, eles são colocados em lugares onde há cruzamento, seja um T, ou seja um X, ou seja uma cruz, ou seja, esse carro precisa parar para que esse possa passar. Se não existisse esse sinal, seria muito difícil das pessoas se locomoverem em seus veículos, porque como que eu vou passar se o outro também quer passar? Ia dar uma confusão. Por isso que foi criado esse sinal, para que a gente respeite a vez do outro. Esse sinal, ele tem um tempo. Ele fica aberto, como é? Aberto, verde. E os veículos vão passando. E tem um tempo. Quando o tempo do verde acaba, ele vai para o amarelo. Para quê? Para que o veículo que está vindo, o motorista já prestar atenção, que ele logo vai ficar vermelho e aí ele não poderá mais passar. Então, o amarelo significa atenção. E o vermelho pare e o verde siga, ok? Para o pedestre também tem um semáforo que também é colocado ao lado da onde? Da faixa de pedestre. Não são todas as faixas de pedestres que têm esse sinal. Geralmente são nos centros das cidades onde há um maior fluxo de pedestre passando. Quem são pedestres? São as pessoas que não estão dentro de veículos, eles estão caminhando a pé. E aí nós temos que observar também para evitar acidentes. Se a gente atravessa no momento em que o nosso sinalzinho, que é um homenzinho, que fica lá do outro lado da onde a gente está observando, está vermelho, nós corremos o risco de ser atropelados. Então nós temos que esperar o sinalzinho ficar verde. Quando ele ficar verde, significa que para o carro está vermelho e aí nós podemos atravessar em segurança. Mesmo assim, é muito importante ao atravessar a rua observar se não tem nenhum motorista desatento ou motociclista, porque às vezes eles não prestam atenção no farol, estão desatentos por algum motivo e pode causar um acidente. Então, mesmo tendo lá o sinalzinho informando que nós podemos atravessar, é importante a gente sempre observar se não está vindo nenhum motorista desatento, ok? As placas de trânsito, elas servem para quê? Para sinalizar o caminho e indicar para o motorista ou pedestre as informações que ele precisa. Por exemplo, o momento que ele tem que parar, porque às vezes ele precisa parar para observar se não vem um veículo aonde ele vai precisar atravessar ou entrar.
Então, ele para, olha, viu que não está vindo ninguém, ele pode seguir. Se não, ele para, aguarda o outro passar para depois ele entrar aonde ele precisa. Tem a letrinha E aí, cortadinha, que significa o quê? Proibido estacionar. Ou seja, a pessoa até ela pode dar uma paradinha para alguém descer, mas ela não pode ficar ali estacionado. Por quê? Porque é um local onde há fluxo de carros e o carro parado atrapalha o fluxo. O que é fluxo, professor? É aí o ir e vir, tá bom? Ali nós temos uma cruz, que significa o quê? Que está perto de hospital. Então, essa cruz vermelha significa que ali nós temos que passar com o veículo calmamente e de preferência sem causar nenhum tipo de ruídos, ou seja, tem pessoas que têm o hábito de colocar som alto no carro ou os vendedores que ficam anunciando. Quando a gente está chegando perto de hospital, é muito importante que o veículo esteja em silêncio. Por quê? Porque ali existem pessoas que estão acamadas, tem aparelhos que estão ligados e que as pessoas que trabalham no hospital precisam estar atentos a ruídos e sons que estão acontecendo lá dentro. Ou seja, o externo atrapalha todo andamento de um hospital. E nós temos o outro que tem uma pessoa segurando a mão de uma criança, ou seja, ele significa que estamos perto de escola. Então, ali há fluxos de pessoas com crianças. Então, é importante que nesse momento reduza-se a velocidade para evitar causar acidentes de atropelamentos ou até mesmo de veículos, porque ali vai ter uma quantidade de pessoas que estão deixando crianças ou retirando crianças da escola. E ali nós temos também a faixa de pedestre, né? Tá indicando ali pessoas atravessando na faixa de pedestre. Então, às vezes, ali não tem sinal, que nem não tem farol. Então, é importante que a pessoa vá reduzindo a velocidade, porque pode ser que tenha alguém atravessando ou tentando atravessar na faixa de pedestres. Lembrando que quando há uma pessoa parada na faixa de pedestre, aguardando para passar, a prioridade é dela. Então, a gente para o veículo, espera passar e depois continua. E depois temos uma placa aí que tem um sinalzinho assim, ó, que significa o quê? Que nós temos uma lombada, uma tartaruga, como as pessoas chamam, e ali você precisa reduzir a velocidade, porque esse tipo de lombada é colocada principalmente em locais onde os carros têm mania de passar em alta velocidade. Então, coloca-se essa lombada para evitar que haja acidentes ou que as pessoas não respeitem o limite de velocidade. E ali a gente precisa passar devagar também para não danificar o veículo, tá bom? Então, aqui eu tenho algumas perguntas para vocês. Para que servem os carros? Respondam aí. E as bicicletas? Quais veículos podem transportar mais pessoas que o carro? Vocês sabem o que é trânsito? Como podemos nos deslocar para um lugar bem distante? Por que nas ruas encontramos muitos veículos? Na cidade, há vias específicas para ciclistas? Para que servem as faixas brancas nas ruas? Como as pessoas se entendem no trânsito? Você conhece alguma regra de trânsito? Qual? Para que servem as placas de trânsito? Quais placas que aparecem na cena vocês conhecem e o que significam? Então, aqui, olha, já dei bastante explicação sobre as placas, agora vamos conversar um pouquinho. Os carros, eles servem para quê? Para nos locomover de um local para o outro, tá bom? As bicicletas também. Porém, os carros, eles servem para quê? Para maior agilidade, maior rapidez, tá? As bicicletas, a gente até consegue ir para longas distâncias, porém não quando nós temos um horário a cumprir. Então, às vezes, se for longe, é o adequado usar o carro. Quais veículos podem transportar, aliás, mais pessoas que os carros? Ônibus, aviões, trens, metrô, navios, tá bom? Eles podem transportar mais. Você sabe o que é trânsito? Agora eu tô explicando. É o ir e vir das pessoas, dos veículos. Como podemos nos deslocar para um lugar bem distante? Nós podemos usar ônibus se for terrestre o caminho. Nós podemos usar navios se a gente for pelos mares e oceanos. E nós podemos utilizar os aviões
que vai pelos ares. Porque nós encontramos muitos veículos porque muitas pessoas precisam se locomover rapidamente, então nós encontramos para quê? As pessoas precisam fazer compras, precisam ir trabalhar, precisam ir e vir do serviço ou de onde ela quiser ir, desde que seja um lugar um pouco distante das suas casas. Na cidade, há vias específicas para os ciclistas? Sim, nos centros das cidades há vias específicas para ciclistas, mas nos centros, tá bom? E nem todas as cidades possuem, mas a maioria sim. Para que servem as faixas brancas nas ruas? As faixas brancas nas ruas são onde os pedestres devem atravessar. Se não tiver essas faixas, procurem um lugar que tenha. Não atravesse o trânsito se não tiver, a menos que esteja completamente vazio. E mesmo assim, com muita observação, porque, como eu disse, os veículos podem surgir do nada devido à velocidade que muitos motoristas utilizam e que é inadequada em alguns lugares, tá bom? Você conhece uma regra de trânsito? Nós temos as regras de trânsito, geralmente a gente aprende elas durante a educação escolar e principalmente quando nós vamos tirar a carteira de habilitação, que é aquela que permite com que nós possamos dirigir os carros, tá bom? E motos. Para que servem as placas de trânsito, que nem eu já falei? Para orientar as pessoas no seu ir e vir, seja de carro ou a pé. Quais placas que aparecem nas cenas que vocês conhecem? Isso é uma resposta pessoal e a gente já conversou sobre o que significa. Então, essa parte da atividade já ficou bem clara. Agora nós vamos para a página 66. E aqui diz: algumas cidades têm problemas que afetam toda a população. Observe as imagens abaixo, converse sobre elas com os colegas e identifique os problemas. Sua cidade possui algum desses problemas? Então, aqui nós temos várias imagens e o que elas retratam? A poluição. De várias formas. Nós temos a poluição dos rios que causam os alagamentos. Nós temos a poluição dos carros, ou seja, fumaça e etc. Nós temos o que aqui? Nós temos a seca das águas e nós temos as poluições que estão às beiras das estradas, que também às vezes estão nas matas. Então, esses problemas nós temos na nossa cidade? Infelizmente, nós temos. Nós temos sim locais que alagam, nós temos sim problemas com o trânsito, nós temos locais que estão secando, às vezes por falta de chuva. Nossa cidade, como eu falei, é um lugar muito grande. E nós temos o maior problema, sim, que é com a poluição dos lugares, ou seja, das vias, das matas. A gente pode ver que em cada bairro sempre tem um foco de lixo ou até mais de um. Então, é causada por quem mesmo? Pelos seres humanos, pelas pessoas que moram nesses lugares. E como você acha que as pessoas que moram nesses lugares se sentem? Elas se sentem mal, mas às vezes elas não fazem nada. Elas às vezes carregam lixo para esses locais. Será que esses problemas podem ser evitados? Sim, eles podem ser evitados tanto pelas pessoas como pelos nossos governantes. Quem são os prefeitos, os vereadores? Eles podem criar projetos e aprovarem leis que proíbam as pessoas de determinadas ações, como poluir o meio ambiente, por exemplo. Existe lei? Existe. As pessoas cumprem? Infelizmente, nem todas. E aí é o que causa um problema, que 1, 2, 3, 4 pessoas levam o lixo e causa problema para todas. Então, é muito importante o quê? Que a gente reflita um pouco sobre a importância de manter os locais limpos para evitar problemas futuros. Se nós jogamos lixo na beira dos rios ou nas ruas, os lixos vão para o bueiro, vão para a beira do rio, automaticamente, quando chove, cai no rio, o rio transborda e alaga as cidades, alaga as nossas ruas e o problema volta todo para a gente. Então, vamos tomar cuidado com os lugares onde a gente mora e sempre que coletar os lixos que a gente descarta. Então, lixo tem que ser descartado no lugar correto, onde que é lixeira. Depois da lixeira, o coletor passa, recolhe e leva para o lugar adequado. A partir do momento que a gente começa a jogar lixo, desde um papel de bala, uma bituca de cigarro na rua, a gente está contribuindo para o nosso próprio mal. Ou seja, nós sujamos nossa água, nós causamos alagamento, nós causamos uma poluição visual e para o nosso solo. Enfim, tornamos o nosso ambiente um local feio, sujo e completamente inadequado para se habitar. Um beijo para vocês
e até amanhã na próxima aula.